Olá, meu nome é Ana Paula Lino e hoje a gente vai aprender direitinho como regar as nossas plantas para que elas não murchem. O tempo tá todo estranho, né? Às vezes dá aquele calorão e realmente as nossas plantas não toleram. Aproveita que tá no inicinho do canal, vou te pedir para se inscrever e ativar o sininho. Que assim que eu colocar esses vídeos legais, você vem correndo assistir. E deixa o seu like, é muito importante para mim. Gratidão! Olha, as plantas ficam murchas por falta de água e às vezes por excesso. Então, acontece demais. Eu vejo nas mensagens aqui do YouTube, lá do meu Instagram. Então, vamos ver como que é isso. As plantas começam a murchar. Trouxe esse spatifilo porque ele é um beberrão para me dar como exemplo. Eles começam a murchar. E o que geralmente as pessoas começam a fazer? Começam a encher a planta de água. Aí o que acontece? A planta não é peixe. As plantas não toleram ficar com o substrato cheio de água. Ali dentro precisa, além do substrato e da água, sempre ter ar para as raízes respirarem. Então nunca que a gente pode encharcar as nossas plantas. Quando a sua planta está murcha, não começa a irrigar demais, porque as raízes apodrecem e você não percebe. O sintoma é o mesmo, ela continua murcha, mas por excesso de água, tá? Então, quando a sua planta murchar, continua regando da maneira que você tem costume para aquela planta. Olha que dica legal, nunca espere a sua planta murchar para você regar. Isso é uma energia muito grande que a planta consome, um estresse muito grande para esse murchar e voltar. E ela vai ficando com o tempo, fazendo isso várias vezes, fraca, fica muito propensa a pragas e a doenças. E ela não fica tão bonita, tão vistosa. Para que você acerte na sua rega, que a maioria das pessoas regam a mais do que a menos, para você acertar, o que você vai fazer? Eu vou dar aqui várias dicas. Primeiro, você entenda aquela espécie de planta. O spatifilo gosta de muita água? Gosta de muita água. Manter o substrato levemente úmido. A begônia gosta de água? Gosta, mas ela gosta de uma quantidade menor de água do que o spatifilo. Então, a begônia a gente rega menos do que ele. Mantém levemente úmido com menor volume de água, regando mais vezes com menor volume. Samambaias gostam de muita água. A Sansevieria é uma planta que a gente rega quando o substrato está completamente seco. É uma planta que não precisa ficar regando demais. Cactos e suculentas, aqui está uma suculenta, eu espero começar o sintoma de desidratação para me regar, porque senão a gente tem muito problema com fungo de raiz. E o cacto a gente rega bem menos do que as suculentas. Tem plantas que ajudam muito na hidratação, como por exemplo o spatifilo. De vez em quando você dá uma borrifada nas folhas, samambaias. Agora tem plantas como por exemplo essa tuia, as tuias, que não toleram a rega quando a gente tem ela dentro de casa e quando a gente tem mesmo no jardim, a umidade do ar tá alta e você rega as folhas, ela queima as folhas, começa a queimar até morrer. É uma planta que você rega só o substrato. Então a gente entender um pouco das espécies de plantas que tem em casa para que a gente acerte a rega, né, com mais facilidade. As plantas, quando você vê assim, eu tô regando como eu sempre reguei e a luz eu tenho que observar também. Então, quer dizer, não é a rega, às vezes é a luz. Às vezes ela tá numa luz tão grande que fica sempre murchando. Às vezes você diminui a luz daquele vaso, troque o vaso de lugar. E se a rega você diagnosticou que não é o problema, se você diagnosticou que a luz é adequada, às vezes é hora de fazer o replantio. Às vezes o seu substrato tá tão aquele substrato pura terra que não tem... Não é drenante, uma terra mais compactada, empaçocada que a gente fala, as raízes nem conseguem absorver a água que você está pondo. Atenção por uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês, que eu acho que é o maior erro que eu vejo. A pessoa fala assim, minha Sansevieria eu vou regar quantas vezes por semana? Meu spatifilo eu vou regar quantas vezes por semana?
Às vezes vem até escrito na planta. Isso não funciona, amados. Façam um teste. Tudo que eu falo aqui, vocês fazem o teste de vocês. Se eu falo com vocês assim, rega seu espatifilo 3 vezes por semana. Às vezes o do meu vizinho, a rega para dar certo é diferente. Por quê? Às vezes naquele lugar que tá, venta muito, ele colocou numa varanda. Às vezes eu coloquei meu espatifilo dentro de casa, assim, perto de uma janela, e quase não tem vento, porque o vento seca muito a planta. Então depende do vento onde que a planta está, depende da época do ano. Inverno, sempre a gente tem que diminuir a rega, não tem jeito. Depende da onde, em qual estado a pessoa tá. Então assim, depende de vários fatores. O dia que você colocar na cabeça que rega é um serviço de observação, então você afunda o dedo uns 2 centímetros e vê como que tá, sente se tá seco ou não, e vê a espécie da planta. Tá seco, todo seco o substrato, Sansevieria, eu irrigo novamente. Agora, se o substrato tá todo seco e é um espatifilo, tá errado, porque sempre eu tenho que manter levemente úmido. Então, o dedo serve só para ver se embaixo não está encharcado, porque planta nenhuma pode ficar encharcada. Planta que gosta de encharcamento é as plantas aquáticas, né? Então, um serviço aí muito de observação, colocar o dedo, sentir se a planta está seca, se ela está encharcada ou se está legal ali, né? E agora uma coisa que eu vou ensinar para vocês na prática. Vou ensinar a rega. Como que eu rego? Eu vou pegar a minha planta, vou pegar aqui a minha suculenta. Você pode regar de mangueira, você pode regar com copo, o jeito que você achar melhor. E você, no momento da rega, vai pôr muita água, muita água. Você vai sempre regar só o substrato. Só quando tiver empoeirado, você rega as folhas. Não tem necessidade de ficar irrigando folha, tá? Tem plantas que é bom irrigar as folhas porque ajuda na hidratação e elas gostam. Então é o caso do espatifilo, essas de folhas mais lisas, samambaias, elas gostam. Mas também não precisa ser toda vez, porque os fungos precisam de uma lâmina d'água para eles entrarem na planta. Então a gente não é bom ficar regando as folhas demais. Quando está empoeirado, sim, porque as poeiras atrapalham aí a fotossíntese. Então eu vou regar até sair água por baixo. Não é eu regar assim rapidinho e pronto, não. Hora da rega, isso aqui em vaso, e também nós vamos fazer isso no jardim, na horta, é regar bem regado, não é regar rapidinho. Você regou só ali por cima, por baixo não regou nada, né? Então aí daí a pouco tem que estar regando de novo. Então na hora da rega você vai irrigar bastante. Agora, quando que eu vou irrigar de novo? É o que eu falei para vocês, depende da espécie. A maioria das plantas você mantém o substrato levemente úmido. Agora eu vou ensinar para vocês uma dica de ouro. Existe a rega de emergência. O que é essa rega de emergência? Quando você você prefere fazer ela, pode fazer quando você quiser, para ter que regar menos. Essa semana eu não vou poder regar minhas plantas. Você vai num tanque, pode ir no tanque de lavar roupa, numa bacia grande. Se for vaso pequeno, você pode arrumar uma bacia assim. E vai colocar o vaso todo lá dentro. Não esqueça de colocar água por cima. Só que o nível da água, percebe que é um pouco abaixo da borda, você não vai colocar água até aqui em cima, porque o substrato sai todo para fora. Mas lembre-se que o substrato em cima tem que ficar todo úmido. Aqui você vai deixar por 15 minutos e depois você vai deixar escorrer e voltar para o lugar. Essa rega é uma rega mais bem feita do que essa que a gente faz de mangueira ou de copinho. Ficou ali 15 minutos, encharcou bastante. Aí o tempo dessa rega com a próxima é maior. Isso aqui é a rega de emergência. Eu faço muito isso. É a mesma maneira que a gente rega as coquedamas. Agora eu vou dar uma dica para vocês de como manter a planta. Às vezes está muito quente, às vezes seu estado sempre é muito quente. Como que você vai fazer para sua planta ficar regada por mais tempo? Para você não ter que ficar regando muito as plantas, que você não tem muito tempo. Existe um produto que chama vermiculita. Ele segura a umidade da planta. Então, quando você for, por exemplo, espatifilo gosta de muita água.
Então você planta o espatifilo, vamos supor, com uma parte de terra vegetal, uma parte de humus de minhoca, coloca uma parte de vermiculita. Sempre a sua planta vai precisar de menos rega. A vermiculita não pode ser usada em rosa do deserto, em cactos suculentas, em 11 horas, em plantas que não gostam de água, ela não pode ser usada, tá? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é o quê? É o pratinho com areia. Begônia, por exemplo, uma planta que gosta de ficar levemente úmida. Você coloca aqui a areia úmida, tá vendo? Um pratinho um pouco maior, um dedo, 2 maior. E aqui ela vai manter úmida, porque a areia vai ter um pouco de água. Mantém esse pratinho ali. Então, você tem que ficar, atenção seguinte, você tem que ter atenção para que a água não fique em cima da areia, abaixo por causa da dengue, tá? Isso aqui, esse pratinho, assim, uma dica de ouro para que vocês colocarem nas plantas de vocês. Plantas dependuradas, que é mais difícil. Agora, uma outra dica, mantenha a alta umidade do ar. Por exemplo, se você puder jogar água onde ficam as plantas no chão, se a sua casa venta muito, fazer uma parede verde ou colocar um sombrite de 50%, então mantenha uma boa umidade do ar. Não é ficar borrifando as plantas, elas não gostam, salvo as que eu citei para vocês. Não é ficar borrifando toda hora as plantas de água. Agora, se você quer dicas sobre rega de orquídeas, eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui no card e na descrição abaixo, de rega das orquídeas, que é bem específico. Como a gente sempre fala, a orquídea é uma planta diferente das outras. Olha, para você saber a quantidade de rega que cada planta gosta, no meu livro eu falo da maioria das plantas que a gente tem no país. Então tem qual é a luz para cada planta, tem como que é a rega, praga e doença que acomete aquela planta. Então tem vários assuntos ali sobre as plantas que a gente tem dentro de casa no meu livro. Se você está gostando do vídeo, compartilhe esse vídeo. Vai ajudar a pessoa que vai receber o vídeo, que gosta de plantas, assim como eu e você, e ajuda o canal a crescer. Se você ficar com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários abaixo. Deixa aqui também para eu saber como você faz a rega das suas plantas. E se você perceber que tem mais dias que eu postei esse vídeo, deixa a sua dúvida lá no direct do meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Nossa, estou muito feliz, gratidão por você ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!